Oi, oi! Tudo bem, meninas? Vamos chegando, vamos conversando aqui um pouquinho. Como que a gente faz para evitar o desmame precoce? O que é o desmame precoce? Será que isso tem um impacto assim na vida da criança, quando ela cresce, quando ela se torna adulta? E como que a gente faz para não entrar no ciclo do desmame precoce? Vamos ver quem está aqui. Oi, Kátia. Vamos falando oi aqui pra mim, gente. Não me deixam falando sozinha, né? Oi, Cláudia. Gente, o desmame precoce, ele acontece muito rápido, pode sim, ele demorar aí alguns dias, algumas semanas, alguns meses, mas se não tiver o manejo correto aí no início da amamentação, vai sim evoluir pro desmame precoce. E eu estou fazendo aqui a jornada da mamãe bombástica e muitas mães estão me perguntando o que é essa jornada da mamãe bombástica. E, gente, a jornada da mamãe bombástica é um curso gratuito que eu faço aí durante uma semana. Então, quem não se inscreveu na jornada da mamãe bombástica, clica aqui e se inscreve para você participar. E nessa jornada aí da mamãe bombástica, eu passo ali alguns conteúdos que são importantes e que estão também dentro do curso pago. Mas essa jornada aí da mamãe bombástica é para vocês me conhecerem, saber e tentar identificar aí o que está acontecendo com você, com a sua amamentação e tentar aí corrigir, tá? Então, por isso que eu faço essa semana da mamãe bombástica, que eu falo assim, uma oportunidade para você conhecer o meu trabalho, saber como que ele funciona. E também assim, eu ensino técnicas efetivas de amamentação, técnicas corretas de amamentação, porque amamentar não é algo fácil, amamentar não é instintivo e a gente precisa sim aprender, porque se a gente não aprender, a gente não vai conseguir evoluir. E a gente precisa técnica correta. E quais são essas técnicas corretas? São os 4 pilares de ouro da amamentação. E esses 4 pilares de ouro da amamentação, eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo eles com as técnicas e fui vendo o que dava certo e o que não dá certo. E o que são esses 4 pilares? É você aprender rápido e executar rápido a técnica, porque em questão às vezes de poucos dias leva ao desmame precoce. É você aprender a posição correta da mãe, a posição correta aí. Então, para ter uma amamentação bem sucedida, você precisa seguir essa linha. Porque se você for pela tua intuição, pode ser que dê certo sim, mas se for aí pelos palpites, pelos conselhos, nem sempre pode dar certo e pode ir aí por água abaixo a amamentação. E por que eu pauto tanto na questão do leite materno? Porque é um desejo sim de muitas mães e a maioria sabe da importância, sabe da necessidade, mas a maioria não consegue amamentar os seus bebês. Isso é dado, isso é estatístico e isso acontece devido à falta de manejo, à falta de técnica, porque não é simplesmente só pegar o bebê ali e colocar no peito para mamar. Não, ele não vai mamar. Até pode ser que ele mame, mas vai ter aí a dificuldade, precisa sim ser aprendido. Então a mãe ela precisa aprender para ela ensinar aí o seu bebezinho. E nessa jornada da mamãe bombástica, eu ensino todos os passos de como você estimular, melhorar a sua produção de leite. E são técnicas rápidas que funcionam de uma maneira muito efetiva. De um dia para o outro você percebe muita diferença. As mães que eu ensino, tem mães que estavam assim quase sem nada de leite e elas medem, elas vão ordenhando e vão medindo e elas vão me falando assim a evolução, o progresso que elas têm aí na produção do leite. Então, a jornada aí da mamãe bombástica
ela tem uma série de conteúdos aí que eu falo assim, que é o início, que é o meio e que é o fim. Ela tem uma sequência para que você consiga ter aí a amamentação bem sucedida. Porque se você não seguir essa linha, você pular os passos, as etapas, o que que vai acontecer? Você vai se perder pelo caminho e não vai conseguir amamentar, porque aí vai vir os palpites, vai vir o uso da chupeta, vai vir o uso da fórmula, e tudo isso inicia aí o desmame precoce. Então, a amamentação, ela envolve muitas situações. Não são situações, não são dicas isoladas que resolvem o problema, e sim estratégias específicas. E essas estratégias corretas e específicas, eu ensino todo o passo a passo dentro do método amamentação bem-sucedida. Mas na jornada da mamãe bombástica, eu ensino sim algumas estratégias para que você decida aí se você quer seguir uma amamentação bem-sucedida ou você quer parar aí pelo meio do caminho. Então, é por isso que a gente faz aí essa jornada da mamãe bombástica. E muitas mães que têm aí cirurgias de redução de mama, como que isso impacta na produção de leite, como que pode ser melhorado, como que pode ser aí estimulado essas glândulas, que sim, é possível amamentar mesmo tendo cirurgia de redução de mamas. E para quem é gestante é mais importante ainda, porque eu falo assim, você se preparar e receber um conteúdo na gestação é ótimo, você sai na frente da amamentação. E para muitas mães isso só faz sentido quando elas estão lá com a dificuldade da amamentação. Então você que está gestante, que está assistindo isso, aproveite muito, porque isso te prepara para uma amamentação bem sucedida. Então você entender, compreender é fundamental. E muitas, a maioria, aconteceu comigo, e eu falo assim, gente, não cometam o mesmo erro que eu. Muitas mulheres não se preparam para a amamentação, a grande maioria não se preparam, porque a mulher se preocupa, e é necessário sim fazer todo um pré-natal, fazer os exames, se preocupa com o quartinho do bebê, se preocupa ali com a parte do nascimento, com o puerpério, mas não se preocupa com a alimentação, com a amamentação. E duas coisas que são muito importantes: o cantinho da amamentação, porque ele influencia aí diretamente na produção de leite, e na jornada da mamãe bombástica eu vou explicar o que acontece lá no nosso cérebro quando a gente utiliza o cantinho da amamentação. Então é importante a gente, além de preparar aí o enxoval, o quartinho, ter esse cantinho especial para amamentação e se preparar para amamentação. E isso poucas pessoas falam. Eu não sabia, eu aprendi, então eu falo. É necessário. Quem é gestante, isso é um presente para vocês, é uma preparação para o melhor alimento do mundo. Porque a fórmula, nem de perto, ela vai conseguir chegar aí à qualidade do leite humano. Por quê? Porque só no leite da mãe vai ter aí todos os ingredientes que são necessários para o crescimento e para o desenvolvimento do bebê. Então, deixa eu achar aqui. Quando eu falo do leite materno, ele inicia o desmame precoce muitas vezes lá na maternidade. Por quê? Porque lá naquele estômago pequenininho, se não tiver um manejo correto, o que acontece? Inicia o uso de fórmula, inicia o uso aí de bico artificial, de chupeta, de bico de silicone, e já começa a atrapalhar aí a descida do leite, começa a atrapalhar aí a absorção, a digestão, porque existe uma diferença muito grande na composição do leite materno e da fórmula. Na fórmula existe uma quantidade de proteína muito grande para que o bebê consiga absorver uma quantidade menor. Então, quando você oferece uma fórmula para o bebê, o que acontece? O sistema digestivo dele começa a ter muita dificuldade aí para fazer a digestão. E nessa dificuldade para fazer a digestão de todo esse excesso de proteínas, o que acontece? Às vezes as mães acham assim, meu leite é fraco, meu leite não é suficiente, dei a fórmula, dei a mamadeira e melhorou, resolveu tudo. Então não é esse o caminho. A gente precisa entender que existe essa diferença. O leite materno tem todos os nutrientes ali, eles são equilibrados na quantidade necessária para fazer aí a absorção e a digestão.
Então, quem não se inscreveu aí na jornada da Mamãe Bombástica, clica lá na minha bio, depois se inscreve e participa, porque isso transforma sim a amamentação. O que eu falo na jornada da Mamãe Bombástica e no curso Amamentação Bem-Sucedida, você não encontra na internet. São conteúdos exclusivos, são resultados de muitos anos aí de prática, de pesquisa, de estudos e técnica que eu desenvolvi, que eu ensino lá e que você não vai encontrar na internet. Então, por isso que a gente faz essa semana aí, essa jornada, para vocês sentirem aí o que é e ter essa decisão. Se você quer conseguir aí amamentar ou não, porque é difícil. Amamentar não é fácil, gente, é difícil. E como que a gente evita aí o desmame precoce? Ele passa por etapas. E eu vou falar para vocês aqui quais são as etapas e você consegue identificar aí se você está na etapa 1, na 2, na 3 ou na 4 que leva sim ao desmame precoce. E antes de 1 ano, quando acontece, ele é considerado desmame precoce, ou também quando o bebê para aí de mamar sem a mamãe querer. Então isso é o desmame precoce. Se uma criança não tiver contato com nenhum bico artificial, com mamadeira, chupeta, chuquinha, raramente ela desmamaria antes dos 2 anos de idade. Porque o peito, além de nutrição, ele tem toda essa questão de proteção, o carinho, o calor, a afetividade, a segurança. E se a criança utiliza alguma chupeta, por exemplo, inicia alteração muscular e a criança vai desassociando o peito para a chupeta. Por quê? Porque quando ela precisa ter essa associação de carinho, de proteção no peito, mesmo sendo a sucção não nutritiva, ela vai sentir dor e ela não vai querer ficar no peito. Ela vai para onde? Para a chupeta, porque ela vai ter as suas necessidades satisfeitas lá na chupeta. E muitas mães entram aí numa tristeza enorme, achando que o bebê não gosta, mas a mãe não quer o peito. Mas isso acontece por erros que a gente vai fazendo, erros que a gente vai interferindo na amamentação. E a gente faz isso por quê? Porque a gente não sabe, porque ninguém ensina. E eu estou aqui para ensinar para vocês. Então, se inscreve lá no link, participa, porque é uma oportunidade aí de você ter uma amamentação de sucesso. E a gente vai evoluindo aí para o ciclo do desmame precoce quando as mamadas são muito longas, o bebê fica sugando e mama 1 hora, 1h30, logo ele já vem para o peito de novo. Aí você já está entrando numa etapa do ciclo do desmame. E esse choro, o bebê vem para o peito, começa a mamar e chora, o bebê vem para o peito, começa a mamar e dorme. Aí a mãe começa a ficar desesperada, o bebê fica muito irritado e vai ter um momento aí que a mãe não aguenta mais e acaba desmamando. Então, eu vou falar essas etapas aqui, tá? Mas aí inicia o desmame precoce. Por quê? Porque a gente acha que a fórmula e que a mamadeira vão salvar a amamentação. Quando ela for bem indicada e for oferecida da maneira correta. Porque você achar assim que, eu vou oferecer o leite à noite para o bebê dormir melhor. Vai diminuir o estímulo da mama e você começa a entrar numa confusão, você começa a se enganar. O que acontece? Você acha que o bebê está saciado, na verdade ele está fazendo uma dificuldade para fazer uma digestão ali da fórmula, então ele não vai conseguir mamar aí no peito, porque vai ter essa alteração na face da criança e de manhã a mãe vai estar com a mama mais cheia e começa uma série de problemas, porque a mama muito cheia manda sinal para o cérebro que não precisa produzir leite. E lá no final do dia, baixa a produção. E aonde que às vezes começa o problema? Na oferta da fórmula à noite, para o bebê dormir melhor. Lembre que o fato do bebê dormir melhor não quer dizer que ele está saciado. Na grande maioria, 99%, é porque ele está tendo dificuldade para fazer a digestão aí, o sistema digestivo, o sistema renal, dessa sobrecarga de proteínas que contém na fórmula. Então, o leite humano ele vai digerir rápido. Então, às vezes o bebê tem uma sucção efetiva, ele mama bem, mas dali uma meia hora, 1 hora, ele está com sede, ele está com fome de novo e ele quer mamar. Então, sim, precisa ser feita essa livre demanda.
E essa livre demanda tem que ser uma livre demanda sábia, tem que ter aí uma sucção nutritiva e uma sucção não nutritiva. Por quê? Porque a amamentação não são pontos específicos, são estratégias com técnicas corretas de amamentação que fazem com que dê certo. E essas estratégias, gente, eu desenvolvi um método amamentação bem-sucedida porque eu recebi aí um prêmio a nível nacional de um projeto que eu fiz sobre amamentação. Então, recebi o primeiro lugar. Por quê? Porque ele dá certo, porque ele dá resultado. São estratégias corretas de amamentação. E não adianta você pensar assim, eu vou continuar insistindo que uma hora vai dar certo. Se não tiver a técnica correta, gente, esquece, não vai dar certo, tá? Como que a gente divide aí essas etapas do desmame precoce? Deixa eu achar minha mama aqui. O desmame precoce começa quando iniciam aí os primeiros problemas na amamentação, que pode ser o quê? A guerra com a balança do pediatra, o bebê ganhou poucas gramas, ganhou 15 gramas, 11 gramas por dia aí durante o mês. E qual é a média correta de ganho de peso? A média correta do ganho de peso é de 20 a 45 gramas por dia. Se o bebê está ganhando menos, alguma coisa precisa ser ajustada, precisa ser melhorada. E o que acontece na grande maioria das situações? O médico utiliza duas estratégias. Vai para a fórmula e muitas mulheres usam aí medicamentos controlados para aumentar a produção de leite. Não existe, gente, medicamento controlado, nenhum medicamento para aumentar a produção de leite, tá? O que existe são técnicas corretas, manejo correto de amamentação. E eu ensino como aumentar a produção de leite da forma mais natural possível. E funciona, funciona. O João Pedro, meu segundo filho, ele ganhava 55 gramas por dia. Por quê? Porque todas as estratégias que eu ensino, eu utilizei em mim, todas. Ensinei várias mulheres que eu já atendi aí nesses mais de 13 anos de profissão, que são milhares de mães. Então, quando você inicia a fórmula ou algum medicamento controlado, você não está atuando na causa. E isso é aquilo que a gente chama, tapar o sol com a peneira. Você não vai resolver o problema. Você precisa atuar no problema e reverter aí esse problema aí. Tem que solucionar, ir lá na causa. Por que está ganhando pouco peso? Por que está baixa a produção de leite? Está fazendo uso aí bico de silicone que afeta diretamente a produção de leite, altera aí a estrutura muscular e óssea da criança. Então, a gente entrar rápido com uma fórmula para o bebê ganhar peso, a gente vai se afastando da amamentação se você não corrigir a causa. Porque a amamentação, ela precisa ser natural. Ela precisa seguir um caminho natural. E para isso exige o quê? Técnica correta, paciência, dedicação e muita tranquilidade. Precisa sim fazer técnicas de relaxamento, porque tudo isso influencia diretamente aí na produção do leite. Senão você vai se afastar aí do que eu falo, a amamentação dos sonhos. Deixa eu achar aqui. Um bebezinho, quando ele tem a oportunidade de receber o colostro ainda lá na maternidade, sem ser pulado essa etapa e entrar aí rápido para a fórmula, porque o desmame precoce sim começa lá na maternidade com a introdução desnecessária de fórmula, com o uso aí de acessório que é desnecessário. E por que muitas vezes começa lá? Porque o bebê não está mamando, dá logo fórmula. Precisa estimular o colostro, por quê? O estômago do bebezinho é pequeno e ele existe uma adaptação. O bebê se alimentava ali pelo cordão umbilical, pelo sistema sanguíneo, ele nasceu, ele precisa se alimentar pela boquinha, pelo sistema digestivo. Então está acontecendo essa adaptação. E o colostro, além de fazer toda a proteção imunológica, também vai fazer aí uma proteção no sistema digestivo da criança. Vai colonizando ali com células boas de proteção.
Quando eu falo assim, ó, gente, bebê não tem cólica antes de 14 dias, é porque raramente tem cólica antes de 14 dias. Porque o intestino ainda não está ali colonizado com as bactérias que são necessárias ali para a proteção. E quando a gente introduz logo a fórmula, a gente vai tirando essa proteção, que só o leite materno vai trazer. Então, inúmeros benefícios para as doenças, o leite, o colostro vai ter, e também vai proteger muito aí o sistema digestivo da criança, tá? Deixa eu só achar aqui. As etapas do desmame precoce, então. É muito importante a gente entender essas etapas porque elas vão evoluindo. A tendência delas é evoluir. E se você tiver aí um papelzinho, uma caneta, anota aí para você saber qual etapa do desmame precoce que você está. E a gente entra no desmame precoce sem saber às vezes que está entrando aí no desmame precoce e é difícil reverter sozinha, porque precisa de técnica correta. Por exemplo, retirada de fórmula. Você não pode simplesmente, agora o meu bebê usa fórmula, eu vou retirar. Não, porque aquele estômago ele está acostumado com uma quantidade grande de leite, com uma quantidade enorme de proteína. E se você tira a fórmula de imediato e mantém só o aleitamento materno, pode acontecer que o bebê vai precisar mamar muito mais, ele vai ficar irritado. Então tem todo um processo aí de retirada, porque para fazer a retirada, precisa primeiro identificar a causa, o problema. Aí é corrigido o problema, estimulada a produção de leite, remove os bicos artificiais, faz as correções corretas aí da musculatura, o que está acontecendo, para depois a gente retirar a fórmula. É muito sério a retirada de fórmula, tá, meninas? Então não pode simplesmente se eu pegar e agora eu vou retirar a fórmula. Não, tem todo um passo a passo. A etapa 1. O que a gente caracteriza a etapa 1 do desmame precoce? O bebê está recebendo ali o leite materno exclusivo, porém, as mamadas elas são longas e são muito frequentes. A mãe fala assim, o meu bebê passa o dia inteiro pendurado na teta. Aí à noite continua a mesma situação. E também o bebê não está ganhando peso, mas aí a produção de leite ainda está normal, ainda não diminuiu a produção de leite. Então essa é a etapa 1 do desmame precoce. E se essa mamada é muito longa, se o bebê não está ganhando peso, a gente precisa olhar o que está acontecendo e corrigir. Porque se você logo partir para a fórmula, você já entra na etapa 2 do desmame precoce. E o que é essa etapa? O bebê está mamando, mas ele já tem dificuldade. Ele faz as mamadas, mas ele precisa aí de complemento. No intervalo das mamadas, está complementando. E você percebe que diminuiu a produção de leite. E por que diminui a produção de leite? Por exemplo, se você oferecer a fórmula à noite para o seu bebê, ele vai ficar mais tempo saciado, porém com dificuldade de fazer a digestão e vai diminuir a sucção. E a sucção é necessária para a produção do leite. Então começa aí a diminuir a produção de leite. Aí dá a sensação que de manhã produz mais leite, mas não. É porque ficou muito tempo ali sem mamar e essa mama muito cheia vai mandar a fio, que é essa proteína aí de inibição de lactação, vai mandar o estímulo para o cérebro e durante o dia ela ainda vai estar aí ativa na corrente sanguínea, chega no final do dia, baixa a produção do leite. Então, e nessa aqui, a etapa 2, geralmente a criança usa chupeta, usa aí a fórmula como a mamadeira, tem essa diminuição do estímulo da mama, a etapa 2. Se não for corrigida, vai evoluir para a etapa 3. O que acontece na etapa 3? O bebê, ele está chorando, ele está com fome. E ele começa a mamar e ele dorme. O que acontece ali? Que interferência? O que está acontecendo? Tem sonífero no peito? Não. Aí você já está na etapa do desmame. Ou outra situação. O bebê vem para o peito, ele começa a mamar e começa a chorar. Ele se irrita, ele se joga para trás, ele briga, ele morde o peito, ele chora. O que está acontecendo? Por que ele tem esse comportamento? E nessa etapa 3, quase todas as mamadas precisam ir de fórmula. E aqui
Por que a criança tem esse comportamento? Porque já tem alteração na musculatura facial, já tem alteração óssea, e é nessa etapa que eu ensino, dentro do método amamentação bem-sucedida, todos os exercícios de correção, todos os ajustes que devem ser feitos para retornar para o peito, para a criança fazer a sucção de uma maneira ativa, de uma maneira efetiva e não sentir dor. Porque o que acontece? Vai alterando os bicos artificiais, eles alteram toda a musculatura. Então, quando a criança vai para o peito, a pega fica rasa, a pega fica frouxa, fica dura aqui essa musculatura, a língua não se movimenta direito e vai dificultando. E a mãe não entende o que está acontecendo ali, por que o bebê vem para o peito e se recusa. Então essa é a etapa 3. E a etapa 4 é aquele bebê que usa a fórmula em todas as mamadas, diminuiu muito aí a produção do leite, o bebê ele já não aceita mais o peito e, por fim, então a mãe desiste da amamentação. E me perguntam assim, Francine, mas quanto tempo leva isso? Tem bebês que demoram 2 dias, 5 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Não existe assim, nenhuma oferta segura de bico artificial, porque todo ser humano é único. A criança que tem contato com a chupeta, com o bico artificial, com o bico de silicone, com a mamadeira, com a fórmula sem necessidade, ela vai migrar para um processo de desmame precoce. Quando que deveria, no mínimo, a criança mamar exclusivamente no peito até o 6º mês de vida, continuar a amamentação até pelo menos 1 ano e complementar até os 2 anos de vida. E quando eu falo assim, que a gente acaba interferindo na amamentação, é porque a gente não sabe, é porque a mãe, a vizinha, a comadre falou, tá chorando porque tá com fome. Até os 3 meses o bebê vive a esterogestação, é a gestação fora do útero materno. O bebê sente falta do calor da mãe, do balanço da barriga, o bebê tem essa necessidade do aconchego. Então o bebê chora, o leitinho sempre leva a culpa, ou o leite é fraco. E não, a gente precisa entender o que está acontecendo, que não é só o leite da mãe que não está sustentando. Não é dar uma chupeta para o bebê acalmar, e sim fazer ali um charutinho, segurar no colo, aninhar. O bebê tem essa necessidade até os 3 meses. E a gente, eu falo assim, a gente porque por mim, minha mãe, vós, tias, várias pessoas eu vi fazendo assim, tá chorando porque é fome, dá logo a fórmula e a mamadeira. Aí vem a confusão do bico, vem a confusão do fluxo, que a confusão do bico é essa alteração muscular. A confusão do fluxo é porque no peito, no peito é intermitente o fluxo, e na mamadeira ele é contínuo. Tipo, colocou a mamadeira, vai virar, vai sair o leite ali. E no peito o bebê precisa fazer esse esforço. Então, a gente leva para o desmame precoce sem a gente querer. Por isso que é tão importante você corrigir, entender que fase que você está aí, para você entender que sim, que pode ser corrigido. Você que é gestante, para você se preparar para não cair nessa de que é só colocar ali no peito e está tudo bem, porque você vai estar protegendo a sua criança contra diversas doenças e benefícios aí para a vida toda. Porque só o leite humano é um alimento vivo, só ele tem as células de defesa, ele contém mais de 200 componentes, contém células tronco, e as células troncos, elas são células assim que são capazes de se regenerar em qualquer tecido e que nenhum outro alimento aí do mundo a gente vai encontrar. Então, essas são as 4 etapas aí do desmame precoce, e elas evoluem de bebê para bebê de uma forma muito rápida, e geralmente ela acontece por falta de manejo, porque a gente não entende. Às vezes uma mama que está muito cheia e o bebê vai mamar, o que acontece? Ele vai pegar só aqui na boquinha, e isso no mamilo, aqui a boquinha na pontinha, e isso não significa que o bebê está mamando de fato, que o bebê está mamando de maneira efetiva. Isso às vezes confunde, a mãe acha, não, o bebê ficou ali 20 minutos, 30 minutos, mas às vezes ele ficou aqui, ele não transferiu o leite da mama para a boquinha, ele não encheu a barriguinha de leite, aí ele vai chorar. Aí o que a comadre, a mãe, a vizinha vem e fala, dá mamadeira, dá a fórmula porque esse bebê tá com fome. E às vezes o que está acontecendo é que a gente não sabe como interpretar isso dali. Então, uma mama tá muito cheia, o bebê não vai conseguir. Precisa fazer ali
uma ordenha, ela precisa ficar molinha, senão o bebê não vai conseguir fazer a pega correta, não vai conseguir fazer uma sucção efetiva e profunda, e precisa dessa ativação profunda, essa sucção efetiva, para as glândulas aqui produzirem leite da maneira correta e para elas soltarem aqui das células mioepiteliais o leite gordo que está aqui. Senão esse leite ele fica indo e voltando, e na mamada o bebê fica ali 1 hora mamando e ele vai mamar 30, 40% do leite que ele deveria mamar 100% desse leite ali. Então a gente vai interferindo sem saber, conduzindo para a maneira errada. Quando o bico do peito é muito grande, você pode inclinar a criança um pouquinho para trás, levemente para trás, porque é importante que o bico toque no palato, no céu da boca, porque quando o bico toca lá, estimula aí o nervo vago que está relacionado ao sistema digestivo, que faz ali a sucção. Então você só inclina um pouquinho a posição do bebê. Por isso que eu falo assim que toda amamentação ela é estratégia. Ela está pautada nos 4 pilares, que é você estudar, aprender e executar de maneira rápida a posição da mãe, a posição do bebê, como é a pega e como é a sucção. Ela precisa ter essa linha, porque se não tiver, não vai ter uma amamentação bem sucedida. E é isso que eu desenvolvi e que eu coloquei tudo dentro do método. E aqui eu faço essas orientações que para muitas mães auxiliam, e muitas mães precisam sim desse acompanhamento, querem esse acompanhamento de perto, e eu faço lá dentro do método. Então, gente, quem não se inscreveu na Semana Bombástica, se inscreve depois aqui na minha bio. Deixa eu ver o que tem aqui de perguntinha. A minha bebê, a mamada é longa e ela está ganhando peso. Tá ótimo. Tem bebês que têm essa necessidade de ficar mais tempo fazendo a sucção. Tá tudo bem, tá tudo certo. O que fazer para não desmamar a minha? Às vezes faz isso, mas não toma a fórmula e é só no peito. Tem bebês que eles têm necessidades diferentes de sucção. Eu vou falar um exemplo aqui, um meu, bem clássico. Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. A menina, hoje ela tem 11 anos, o João Pedro tem 8. Quando a Maria Valentina nasceu, a sucção dela não era tão efetiva, não era a melhor pega do mundo. Eu tive aí todos os problemas da amamentação, e onde eu comecei a estudar muito sobre esse universo todo. A mamada dela era uma mamada mais longa, porque ela não tinha aí a força correta de fazer a sucção. Diferente do João Pedro, ele vinha para o peito e ele mamava com força e em pouco tempo. A mamada dele era mais curta. Então são necessidades diferentes. Tem bebês que precisam mamar mais tempo, tem bebês que ficam menos tempo. Tem bebês que depois da sucção efetiva, que encheu a barriguinha de leite, eles querem ficar ali, por quê? Fazendo aquela sucção não nutritiva, porque aquilo ali é prazeroso, é tranquilo, isso causa segurança. Então, às vezes a criança quer ficar ali por causa disso, tá? Com cesárea, dificuldade de uma posição. A posição que não é a posição que vai favorecer a descida do leite, Ariane, é a técnica correta ali da pega, da sucção. Lógico, o bebê precisa estar bem posicionado, porque uma posição errada aí dificulta e já causa fissura, mas é principalmente aí assim você ajustar bem a pega ali do teu bebezinho. A gente utiliza muito ali a técnica Lady Back, que é o bebezinho deitado por cima. Aí você ajusta bem a posição e ajusta ali a pega e a sucção. Então tá, mamães queridas, amanhã estou aqui de novo às 12 horas e nós conversamos, tá? Deixa eu ver aqui, acho que entrou mais uma. Se está ganhando peso, está tudo certo. Está tudo certo. A bebê às vezes se joga para trás. É importante você acalmar a tua bebezinha antes de vir pro peito. Porque se o bebê está chorando muito e você traz para o peito, a tendência é que o bebê fique agitado aí na mamada. Então acalme primeiro o teu bebezinho, depois traga aí pro peito. Depois das suas orientações, não estou usando mais a chuquinha. Ah, que ótimo! Porque muita gente acha assim que a chuquinha
ela é bonita, ela é meiga e ai, vou dar só, é só de noite, é só de manhã, é só no intervalo das mamadas. Gente, isso prejudica. Então, que bom que você não está mais usando e que bom aí que está tendo sucesso na tua amamentação. E, gente, nos encontramos amanhã aqui. Um beijo para vocês.